Meu amigo, você é aquele tipo de cara que quando se relaciona com a mulher acaba gostando mais do que ela e acaba se ferrando no final? Se isso já aconteceu com você, fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia de por que você deve ser menos emocional e investir menos do que ela. Vamos lá, meu amigo, vamos direto ao ponto. Ultimamente eu tenho feito vários vídeos, falando que você tem que ser menos emocional do que a mulher, ou que você deve investir menos do que ela. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que emoções são coisas do mal e que você não deve ser emocional absolutamente de forma alguma. O problema é o seguinte: ninguém aqui é robô, ninguém aqui é feito de pedra, então é claro que você vai ter sim sentimento, você vai ter emoção, você vai desenvolver um afeto pela sua princesa da Disney, mas o problema é quando essa emoção ultrapassa a sua lógica. Porque aí, meu amigo, é quando as coisas começam a dar errado. Quando você deixa o seu emocional, quando você deixa os seus sentimentos superarem a sua lógica, superarem a sua razão, aí, meu amigo, você está armando a sua própria arapuca, entendeu? Você está se auto-sabotando e está dando a faca e o queijo na mão dela para ela fazer você de cachorrinho. Alguma vez você já se relacionou com uma mulher e você teve a sensação de que ela tinha poder sobre você, que ela tinha um certo controle sobre você? Alguma vez a sua felicidade ou a sua paz de espírito já foi afetada pelas atitudes que uma mulher teve com você num relacionamento? Então vamos lá, antes de eu começar a aprofundar, aproveita para deixar um like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Você sabe por que essas duas coisas acontecem, meu amigo? Você sabe por que você tem essa sensação como se ela tivesse controle, como se ela tivesse algum poder sobre você? E por que as atitudes dela com você, o comportamento dela com você é capaz de arrasar com a sua felicidade e a sua paz de espírito? Você sabe por quê? Entende uma coisa de uma vez, meu amigo, e anota essa no caderninho aí para você lembrar sempre. O poder e o controle que uma mulher exerce sobre você, ele se deve ao seu medo de perder essa mulher. No medo dela te deixar, entendeu? Dela terminar com você e seguir o rumo dela, ou dela te trocar por outro cara. Ou seja, esse controle que ela exerce sobre você se deve ao fato de você ter medo dela te deixar. E claro que isso faz com que você desenvolva um apego, que você seja carente, que você seja submisso a ela. E óbvio que isso é uma coisa proporcional, Quanto maior for o seu medo dela te abandonar, maior vai ser o controle que ela vai ter ali sobre você. Ela consegue ter esse controle sobre você, esse poder sobre você, porque você simplesmente não consegue se imaginar vivendo aí sem a sua princesa da Disney, entendeu? Você não consegue idealizar uma vida sem ela. E aí, meu amigo, você tá completamente ferrado. Mas aí que tá o pulo do gato, meu amigo. É por isso que eu falo que você tem que ser menos emocional e investir menos do que ela. Pelo seguinte, porque quando você não liga se ela vai estar na sua vida ou não, quando você é indiferente, entendeu? Quando você não tá nem aí se ela vai estar na sua vida ou não, ela perde completamente o poder sobre você. Ela perde completamente o controle que ela tem sobre você. E olha só, se você está curtindo esse vídeo, aproveita para clicar nesse link aqui para baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem mais confiante. Mas então, meu amigo, é por isso que eu tenho enchido o saco de vocês para vocês serem mais lógicos e menos emocional. Você tem que usar a sua lógica, usa aí esse dom da natureza e seja mais lógico e seja menos emocional. Você tem que usar a sua lógica, entendeu? Usar o seu instinto de autopreservação e não deixar com que suas emoções superem, controlem a sua lógica. Você tem que usar a sua lógica e a sua razão, entendeu? E não deixar que as suas emoções controlem as suas atitudes. Você tem que fazer disso uma lei, meu amigo. Porque quando você investe mais na relação do que ela, quando você dá mais atenção, quando você se esforça mais,
sabe o que acontece? Você está completamente ferrado, meu amigo. Você vai cada vez se afundando mais num poço de areia movediça, porque a dinâmica de investimento está desequilibrada. De repente você já me viu fazendo algum vídeo sobre a dinâmica de investimento. Então, quando você investe mais na relação do que a mulher, isso significa um desequilíbrio na dinâmica de investimento. E caso você ainda não tenha me visto falando sobre isso, de repente você está pensando, Bruno, que história é essa de investimento? Investimento pode ser várias coisas, meu amigo. Por exemplo, o quanto você pensa por dia nela, entendeu? Quanto tempo no dia você passa pensando nela. Isso já é investir nela. Quantas vezes você inicia a conversa com ela, entendeu? Quantas vezes você manda a primeira mensagem ou liga, enfim. Quantas vezes você inicia contato com ela também é investir. E de um modo geral, quanto tempo do seu dia, entendeu? Quanto de tempo e de atenção você dá a ela. Todas essas coisas são investimento. Agora, meu amigo, por que você acaba se ferrando? Por que você cava a sua própria cova quando você investe mais do que ela? Por um simples motivo. O fato de você investir mais do que ela na relação faz com que você acabe gostando mais dela do que ela de você. Quando você investe mais do que ela, automaticamente você está assumindo o polo feminino da relação. E como isso é uma questão matemática, é uma equação que tem que fechar, quando você despolariza para o feminino, automaticamente ela vai assumir o polo masculino, porque esses dois polos eles são complementares dentro de um relacionamento. Então, quanto mais disponível você se torna para ela, outro dia eu até falei nesse termo hiperdisponível, quanto mais disponível você se torna para ela e quanto mais você investe nela, mais você acaba gostando dela. Por quê? Porque a gente tende a valorizar mais, a gostar mais das coisas nas quais a gente investe mais. E também é por isso que você acaba se apegando a ela mais do que ela se sente apegada a você. É por conta desse desequilíbrio no investimento. E ela, em última análise, adquire esse controle, desenvolve esse poder sobre você, porque de tanto que você investiu nela e, consequentemente, você passou a gostar mais dela, você tem um medo absurdo, você tem pavor dela te largar, dela sair da sua vida. Então o que acontece, minha amiga, é que você mesmo se sabota, entendeu? Você investir mais do que uma mulher numa relação é uma atitude de autossabotagem, porque você acaba se tornando refém dela, entendeu? Refém dos desejos dela e da forma como ela quiser te tratar. E brother, provavelmente você já deve ter passado por isso. Quando uma mulher sabe que ela tem esse controle, que ela tem esse poder sobre você, ela vai cada vez ficar menos satisfeita com o quanto você investe nela, entendeu? Cada vez você vai ter que investir mais ainda e cada vez ela vai se distanciando mais de você, se tornando mais fria. Então, meu amigo, isso tem que encerrar na sua vida, entendeu? Isso tem que parar agora. Você não pode ser um escravo das suas emoções. E o que você tem que fazer para evitar essa despolarização, entendeu? Para evitar que você invista mais do que ela, é você se tornar mais observador do quanto você investe na relação comparado com ela. É você parar para prestar atenção em quem inicia a conversa normalmente, entendeu? Quem manda mensagem de bom dia e beijinho, essas coisas, enfim. Quem está procurando mais por mensagem. Ou então, quando vocês se encontram, quem que coloca mais esforço nisso, entendeu? Você sai de casa de carro e viaja não sei quantos quilômetros para pegar ela, aí vocês vão dar um rolê e depois você ainda vai levar ela de volta. Isso também é um puta investimento, quanto você tem que rodar aí para levar ela para lá e para cá. Você também tem que ser bem observador do quanto você está disponível para fazer coisas para ela, entendeu? Você, na sua vida, no seu dia a dia, se ela te pede alguma coisa, você larga tudo que você está fazendo para atender ela, para atender os desígnios da princesa da Disney, ou se você está ocupado com a sua missão, com alguma coisa pessoal, com a sua família, você vira para ela e fala não. Isso também é uma coisa que você tem que ser observador. E tem mais uma outra coisa muito importante para você manter esse equilíbrio na dinâmica de investimento. Sempre que ela der um passo atrás, sempre que você sentir que ela se distanciar, que ela se retrair um pouco, meu amigo, você tem que dar 2 passos para trás. E isso é muito simples de entender. Quando ela se afasta um pouco de você, quando ela faz esse movimento de retração, na verdade o que ela está fazendo é começando a acessar
o polo masculino. E o que você não pode fazer de jeito nenhum é começar a ir mais ainda atrás dela, porque isso significaria você entrar no feminino. Então, quando você sentir que ela deu uma afastada, deu uma esfriada, você tem que esfriar mais ainda, você tem que se retrair mais ainda para você manter ela no feminino, porque você não pode entrar no feminino, senão o fim dessa história você já sabe. Se você sentir que ela ficou meio retraída, que ela deu uma afastada, não cometa o erro que muitos homens cometem de querer ter uma DR com ela, entendeu? De querer perguntar, de querer saber, porque isso já é entrar no feminino. Simplesmente se afasta também dela e deixa ela vir até você. Porque, como eu falei, se você entra numa DR com ela, ou se você começa a investir mais nela para tentar uma reaproximação e entender o que está acontecendo, você está entrando no feminino. Então é isso, meu amigo. Se ela começar a se afastar, se ela se retrair, você dá 2 passos para trás para manter a dinâmica de investimento equilibrada. E aí muitos caras falam assim, Bruno, mas e se ela sair fora, se ela arrumar outro cara, meu amigo? Se ela te deixar... é isso, aceita. Você não pode ter esse apego, entendeu? Se uma mulher quiser te largar, ela vai te largar. Você não pode investir nessa fantasia que muitos homens investem de achar que você tem algum tipo de controle sobre uma mulher, entendeu? Porque você não tem, brother. As mulheres são completamente incontroláveis, assim como você tem o livre-arbítrio, ela tem o livre-arbítrio de fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser. Então não entra nessa fantasia de que você tem algum controle sobre ela. Se ela te deixar, meu amigo, na verdade você devia agradecer a Deus, entendeu? Porque agora você tem a oportunidade de conseguir uma mulher melhor ainda, entendeu? Então é isso, meu amigo. Seja menos emocional, seja mais lógico, não invista mais do que ela na relação, e caso ela se afaste de você, caso ela dê 1 passo para trás, você tem que dar 2 passos para trás, beleza? Esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Agora eu quero saber o que você achou do vídeo, você concorda comigo, você discorda? Isso já aconteceu com você, essa história de despolarizar e você virar a menininha da relação? Então conta aqui embaixo nos comentários, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.